queridos amigos, é uma alegria nós estarmos aqui nesta casa querida, envolvida por esses amigos do coração, trazendo a nossa contribuição nesse estudo de hoje, né, que está calcado em 3 mensagens do Evangelho de Mateus. E a primeira mensagem está no capítulo 18, no itens 1 a 5, onde a conversa de Jesus junto aos discípulos está centrada em uma pergunta feita pelos próprios discípulos. Eles perguntam assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde essa pergunta chamando o menino, colocando esse menino ali no centro deles, no meio deles, dele e dos discípulos, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como essa criança, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, Jesus demonstra nessa passagem, através daquela criança, que para herdarmos o reino dos céus, é necessário que nos tornemos humildes, que apresentemos a pureza e a simplicidade de uma criança. Porque a criança simboliza essa simplicidade, essa naturalidade, porque ela traz uma pureza. Nós sabemos que na infância, quando a criança ainda não teve oportunidade, não teve ainda as manifestações, as pretensões de superioridade, quando ainda o orgulho não se exacerba, não se manifesta nas suas atitudes, ela mostra essa ingenuidade, ela mostra uma simplicidade de coração. E é justamente essa expressão que Jesus está se referindo, porque ele usa a criança como um símbolo para nós termos uma referência de pureza, de humildade, que ele queria nos trazer. Então, Jesus, quando fala em receber uma criança como ele recebeu, como ele falou, significa que nós devemos cultivar essa simplicidade, né? No nosso coração, no nosso íntimo, para que possamos ter essa humildade, a humildade verdadeira. Então, Jesus nos apresenta a criança como sendo um modelo para nós aprendermos a ser humildes e diante da conquista, para conquistarmos, né, as virtudes. Nós só conseguiríamos conquistar virtudes se nós combatermos o orgulho, né? Então, numa outra passagem apresentada por Kardec, nesse capítulo 7, ele vai trazer agora o versículo 20 a 28 do capítulo 20 de Mateus, onde a mãe dos filhos de Zebedeu, a Salomé, aquela mulher que leva os 2 filhos para conversar com Jesus, chega a ele e o adora. E Jesus percebe que ela vai pedir alguma coisa e diz para ela: "Que queres?" E ela fala: "Manda", disse ela, "que estes 2 meus filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita, outro à sua esquerda." Mas Jesus responde para ela: "Mulher, não sabe o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber?" Se diz dirigindo aos meninos, né? E eles responderam: "Podemos." Jesus então explica para eles: "É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai houver preparado." E ouvindo isso, os discípulos, os outros 10 apóstolos, se encheram de indignação contra aqueles 2 irmãos. Muito natural, né? Eles estavam querendo assumir um lugar de destaque quando todos tinham os mesmos direitos. Então, Jesus chama aquele grupo de todos os discípulos para perto de si e diz para eles: "Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós.
Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, Jesus mostra, né, que não é autoridade, não é superioridade, não é os primeiros lugares que é importante, porque se nós queremos mesmo ser os primeiros, que nós aprendamos a servir, aprendamos a ser escravos dos nossos servos, né? Como ele diz, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido. A gente sabe que Jesus lavou os pés de Pedro, mostrando justamente essa postura do superior, no caso de Jesus, com toda a sabedoria espiritual, e Pedro, que era um discípulo. Mas aqui, nesse momento, a atitude de Salomé é bem parecida com as atitudes nossas de mães, né? No sentido de querer o melhor para os nossos filhos, de querer uma boa posição diante do mundo, de querer que eles sobressaiam em relação aos outros. Mas naquela situação ali dos discípulos de João e Tiago, Jesus não podia deixar passar essa oportunidade de chamar a atenção para o que Salomé estava pedindo. E isso também está muito relacionado a nós. Quantas vezes nós pedimos algo que, na realidade, não temos muita noção daquilo que estamos pedindo, né? Fugimos à nossa realidade. Será que aqueles discípulos tinham condição de se submeter a tudo aquilo que Jesus ia passar, tudo aquilo que estava programado, né, de certa maneira, dentro da sua missão? Por isso Jesus diz àquela mãe: não sabes o que me pedes. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, esses meninos não têm maturidade espiritual para passar pelas provações, pelas situações aflitivas que eu vou passar. Porque Jesus sabia, né, que todos nós iríamos ali agir da forma que nós agimos naquela época. E nesse contexto, lá no capítulo 4 do livro Boa Nova, o irmão X, Humberto de Campos, traz nesse capítulo uma narrativa, né, uma conversa de Jesus ali sobre esse texto, onde ele conta essa história de uma forma mais aprofundada, né? E ele diz que os discípulos se indignaram realmente diante da possibilidade de aqueles dois jovens virem a ocupar o lugar de destaque ao lado de Jesus, mas ao mesmo tempo, naquele instante ali que Jesus pergunta para eles, né, se eles tinham condição de beber o cálice que ele iria sorver, eles demonstram uma certa curiosidade. E Jesus, então, conversa amigavelmente com eles, amorosamente com todos, mostrando que não são os lugares de destaque que nos conduzem ao reino dos céus, mas sim a humildade que nós apresentamos a Deus no desempenho das nossas tarefas com amor e com responsabilidade, mas sempre isentas do interesse, principalmente do interesse pessoal, né? Ou de qualquer outra forma de expressão de orgulho, de egoísmo, que nós precisamos combater em nós. Então, Jesus depois narra Humberto de Campos que dessa conversa ali que ele coloca os discípulos no meio, ele acompanha os dois filhos de Salomé, né, até a casa de Zebedeu. E lá, Zebedeu era o esposo de Salomé. E numa conversa mais ampla, carinhosa, ele expõe ali as razões para aquela família, né? Explicando por que não aceitar o pedido de Salomé. E Zebedeu ouve atentamente Jesus. E aí Jesus fala ao pai de Tiago e João que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, com muito trabalho, com esforço árduo, explicando, né, que ele tinha uma missão e que eles não estavam preparados ainda para sorver aqueles sofrimentos, o cálice de amargura que ele se refere, né? Passar por todas aquelas dores, aquelas circunstâncias que ele vai experienciar ali mais à frente,
Então, porque Jesus sabia, de certa maneira, né, o que ia acontecer. E essas atitudes, essas experiências que Jesus iria passar, exigia uma consciência, né, uma maturidade espiritual, uma resignação profunda diante de Deus. E naquele momento, realmente, os discípulos não estavam prontos, nenhum deles, para passar por todas aquelas situações que nós sabemos que no futuro eles vieram a sorver o cálice de amargura, né? Porque quase todos os discípulos foram mortos, foram sacrificados, com exceção de João, né? Que ele morreu bem velhinho, né? Após escrever o seu Evangelho de João. Então, a gente vê aí o Mestre Jesus trazendo as lições de humildade, nos mostrando que só conseguiremos conquistar as virtudes, só conseguiremos estar desenvolvendo essas sementes no nosso coração se nós despojarmos do orgulho, dos sentimentos mesquinhos, dos sentimentos de interesses, os interesses imediatistas que estão ligados às glórias materiais, né? Às aparências, aos lugares de destaque. E uma última passagem que Kardec traz, exemplificando esses ensinamentos de Jesus em relação à humildade, está lá em Lucas, capítulo 14, no versículo 1, depois no versículo 7 a 11. E lá conta que Jesus entrou no dia de sábado na casa de um fariseu para fazer a refeição. E os que estavam lá, né, o observaram, ficaram observando Jesus. Então, notando, né, que os convidados, Jesus começa a perceber também que os convidados escolhiam os primeiros lugares, e aí Jesus, como sempre, oferecendo um ensinamento no momento certo, né, ele vai falar, ele vai propor uma parábola. Então, ele diz assim: quando fordes convidados para bodas, para a festa, né, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa que está destinada àquele lugar, o dono da festa chegue para nós e peça para dar o lugar àquele que chegou. Né? E aí nos colocar no último lugar, né? Nós vamos lá para trás, no outro lugar que talvez não seja tão bom quanto aquele que nós tínhamos escolhido. Então Jesus fala que quando fordes convidados, ide colocar-vos lá no último lugar, a fim de que o dono da festa, aquele que convidou a gente para a festa, chegue para nós e diga: meu amigo, venha mais para cima, mais para frente. Então, isso vai fazer com que nós nos sintamos felizes, porque ali, diante de todos, nós recebemos um convite especial para estar mais próximo do dono da festa. E aí, Jesus termina essa elucidação dizendo: porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, os últimos serão os primeiros, né? Que ele fala isso também em uma outra parábola, mostrando o mesmo ensinamento. Então, nessa passagem, Jesus mostra, né, que a humildade verdadeira é a verdadeira grandeza, né? Porque quando nós pretendemos os primeiros lugares, nós estamos manifestando os nossos sentimentos de presunção, de superioridade, sentimentos esses que são totalmente contrários à prática da caridade. Então, ele está mais envolvido pelo orgulho, né? Totalmente, do que a humildade. E nós sabemos que nos mais variados setores da vida humana, nós vamos encontrar mesmo muitas pessoas que buscam os destaques através das posições importantes, dos cargos que dão projeção, que podem oferecer alguma fama, né? Que ofereça poder, enfim. Isso é muito nosso, né?
de nós estarmos dando importância a essas situações. Mas nós sabemos que, enquanto nós estamos aqui encarnados, talvez isso possa significar muito para nós, mas nós temos que ter em mente que nós não vamos permanecer na vida física por todo o tempo. Não é? Em algum momento, nós iremos partir. Um dia, isso tudo vai passar. Ou nós envelhecemos e perdemos todas aquelas glórias, ou nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual e vamos levar tudo aquilo que nós construímos ao longo do tempo. Então, o que nós construímos quando nós pensamos assim? Então, é preciso que nós estejamos atentos, né? Porque se nós vamos partir qualquer dia, nós vamos precisar estar construindo uma bagagem mais sólida, uma bagagem onde nós não vamos ter decepções, quando nós estivermos livres desse corpo. Qual bagagem nós estamos adquirindo em nosso espírito quando adentramos o mundo espiritual, ligados às posses, aos títulos, aos valores? Que bagagem nós estamos levando, né? Nós vamos nos deparar com situações muito dolorosas, porque a posse, os valores, os destaques sociais, as projeções, os títulos, no mundo espiritual, nada disso tem valor. O que tem valor no mundo espiritual são as nossas conquistas morais. O império econômico, a autoridade que nós exercemos, né, o intelectualismo que nós adquirimos, possibilitam a nossa projeção entre os encarnados, enquanto estamos aqui, de passagem, no cenário físico. Porém, sabemos que nós não estamos aqui para sempre. A qualquer momento, podemos estar no mundo espiritual em dramáticas circunstâncias. Lembremos daquela rainha, né, que chegou lá cheia de pensando que estava com os seus súditos, né, levando os seus troféus, as suas coroas, a sua riqueza, e quando ela chega lá, ela está totalmente destituída daquilo, né? Nada tem valor. Então, ela fica muito decepcionada e ela diz para nós, né, prestarmos atenção, porque no mundo espiritual esses valores nada têm significado. Então, aquele que teve seus dias marcado pelo brilho, pelo destaque, pela fama, pelo poder, pode, nesse momento que se encontra na vida espiritual, se ver constrangido a reunir os estilhaços ali, né, os cacos daquelas situações provocadas pelas ações que praticou, né? O que sobrou? Sobrou esses cacos aqui, né? Alguns pedaços de situações boas, mas a maioria foram os cacos que de nada servirá. Então, nós temos que estar atento como nós estamos construindo o nosso destino, porque isso vai refletir no mundo espiritual. E muitos chegam ao mundo espiritual totalmente desprovido de tudo que assambarcaram, de tudo que vivenciaram, de tudo que experimentaram aqui, e ficam muito decepcionados, né? Quando chegam lá, se encontram em posições talvez mais humilhantes, porque, sendo desprovido de tudo, conserva apenas o orgulho, né? Aquela ilusão de que eram possuidores desses títulos, desses valores e tudo mais. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Somos espíritos imortais. Somos meros administradores das situações e circunstâncias a que estamos submetidos. Isso é muito importante, nós termos isso na nossa mente, trabalhando esse desapego na nossa mente. Se estamos em posições superiores hoje, devemos estar atentos para não estarmos deixando de ter atenção com aqueles que estão ao nosso redor e, às vezes, em situação mais inferior, né? E, por outro lado, refletir que quem quer que seja depositário da autoridade ou de qualquer posto que lhe ofereça projeção, destaque,
poder, fama, seja qual for a extensão, não devemos esquecer que ali, sob os nossos cuidados, estão outras almas. E nós vamos responder pelas diretrizes que demos a essas ações, a essas oportunidades, a essas atitudes, né? Os exemplos bons, os exemplos maus, as diretrizes boas ou más da nossa administração nesses cargos e encargos, do mesmo modo que colheremos bons frutos, né? Quando nós oferecemos a solicitude, oferecemos a gentileza, oferecemos aquele trabalho, né, íntimo de tratar o outro como nós gostaríamos que nos tratasse. Então, toda missão que nos é oferecida por Deus é oferecida porque Ele permite. E nós podemos desempenhar, seja ela grande ou pequena, ela deve ser desempenhada com todo amor, com todo cuidado, porque é ali que está a nossa responsabilidade, a nossa tarefa, fazer o melhor que nós pudermos. Mas nós podemos falir no seu desempenho se estivermos voltados somente para os interesses imediatistas, né? Para o orgulho, para a soberba. Então, sendo assim, é bom nós estarmos muito atentos. O Evangelho de Jesus nos ensina como nós devemos agir. Jesus deu exemplos ao todo o tempo. E quando nós estamos imbuídos de vontade de fazer o melhor da nossa encarnação, de aprender, quando nós já conhecemos a doutrina espírita, quando nós já percebemos os nossos erros, as nossas limitações, as nossas dificuldades, nós vamos estar atentos a isso, tá? E nós vamos estar mais vigilantes em relação aos nossos irmãos, em relação a nós mesmos, para que o nosso orgulho, esse orgulho que nós trazemos de eras, sob eras, né, trazemos esse orgulho de muito tempo. Então, nós estaremos no momento que nós temos consciência, né, que agora nós estamos com outro foco, nós queremos aprender com Jesus, nós estaremos trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E não esquecer nunca que os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos, né? A doutrina espírita deixa isso muito claro para nós, quando mostra a posição daqueles espíritos valorosos que ocupam lugares não de privilégio, mas que construíram, que conquistaram, né? A sua evolução, que hoje estão num patamar elevado, como benfeitores da humanidade. Nós vamos ver que essas pessoas agiram, enquanto estava aqui no mundo, de forma humilde, de forma discreta, né? Nós temos aí o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico dedicado ao outro, que ele ficou conhecido como médico dos pobres, quer dizer, ele tinha um título, ele exerceu até cargos na política, né? Criou leis, fez muita coisa em favor de todos nós, né? Que hoje repercute aí, mas que ele deu início a toda essa caminhada. Mas ele foi um homem simples, um homem despojado. É certo que ele trazia uma bagagem, né? De muita caminhada, né? De muito valor, mas é um exemplo para nós, né? Ele já poderia estar no mundo feliz, mas ele ainda está aqui cuidando de nós. Ele ainda está preocupado com todos nós que estamos na Terra. Sempre vem nos dar um recado, nos dar uma mensagem de sorrimento para nós podermos estar caminhando e melhorando, entendendo melhor a nossa postura e por que nós estamos aqui, como nós devemos agir. E a doutrina espírita nos traz um outro enfoque, uma outra aplicação dentro da lei das encarnações sucessivas, mostrando para nós as grandes possibilidades de quando agimos com orgulho, de quando agimos com soberba, de estarmos passando por cima dos nossos companheiros de caminhada, nós reencarnarmos numa outra oportunidade, ocupando situações
mais humilhantes, situações mais, né, que vai exigir de nós esse trabalho. Vamos ser constrangidos a trabalhar o nosso orgulho, a nossa ambição, numa existência seguinte, descendo a situações mais difíceis, né? Vivendo uma vida de penúria. Então, tudo isso está aí, claro, para nós, que a doutrina espírita nos mostra. E no outro capítulo, no livro Boa Nova, Jesus dá um outro exemplo de humildade, né? No capítulo 26 agora, narra o irmão X que, terminada a lição que ele estava conversando ali com os discípulos, foi o momento da última ceia, né? Onde ele estava numa conversa íntima com os discípulos, ele retoma o seu lugar à mesa e ele diz: antes que eu parta, quero dizer-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição do sacrifício próprio. Esse verbo ornar quer dizer embelezar, aprimorar. Então, ele vem dizer que a humildade deve embelezar as nossas almas. E dá aí um pedido, um lembrete, né? Ele faz um pedido para nós, para que nós possamos amar os nossos companheiros de caminhada, estarmos atentos para sermos reconhecidos assim como seus verdadeiros discípulos, mas não pela superioridade, porque nós seremos melhores se formos discípulos de Jesus, não. Não pelos poderes espirituais, pela mediunidade que nós tenhamos, né? Pela faculdade mediúnica que nós possuímos, ou pelas vestes que nós utilizamos, mas pelo amor que nós trazemos na alma e pela compreensão desse amor que Jesus tem por nós. E aí, pela humildade, nós vamos ornar as nossas almas, tendo uma boa disposição no sacrifício próprio, porque a humildade exige um trabalho, né? Um sacrifício próprio, uma abnegação. Então, onde nós vamos estar tendo um campo para nós exercitarmos esse sentimento, essa virtude? Na convivência uns com os outros. Nós vamos ter aí oportunidades de estabelecer o empenho, o esforço no aprimoramento espiritual, combatendo o nosso orgulho, combatendo o melindre, que é filho do orgulho, para podermos adquirir as virtudes que nos proporcionarão as alegrias e venturas quando adentrarmos o mundo espiritual. Muitas vezes nós colocamos tudo a perder, todos os nossos talentos a perder, porque não preservamos a humildade no coração. Agimos com orgulho, agimos com soberba, com melindre. E para nos preservarmos do orgulho, para fazermos a verdadeira caridade, nós precisamos desenvolver a humildade. Porque como nós vamos perdoar com orgulho? Como nós vamos ser benevolentes trazendo orgulho no coração, né? Como vamos ser indulgentes se nós estivermos cheios de orgulho? Então, para praticarmos a caridade, nós precisamos de desenvolver a caridade e termos, né, humildade para ouvir uma crítica, humildade para aceitar a observação sobre algo que nós falamos num estudo e alguém vem comentar, humildade para tirar nossas dúvidas com algum companheiro que sabemos ser mais experientes, humildade para dizer: olha, eu não sei sobre isso, mas eu vou estudar e depois nós retomamos o assunto. Humildade para acatar regras, né? Às vezes nós somos orgulhosos diante de regras, de pontos importantes que conduzem um trabalho na nossa casa espírita. Humildade para voltar atrás em alguma coisa que nós dissemos, né? Humildade num erro que nós cometemos, humildade para perdoarmos, para aceitar as nossas imperfeições. É importante nós aceitarmos, porque se nós não aceitamos que temos orgulho, que somos melindrosos,
nós não trabalharemos a humildade. Então, a humildade para perceber a necessidade da minha mudança. Eu não tenho que mudar o outro, tenho que me modificar, pensar antes de agir. E o benfeitor Emmanuel vem nos falando no livro Encontro Marcado, na lição 49, ele diz que cada tarefeiro está investido de autoridade respeitável e diferente na função que lhe é atribuída, desde que lhe seja leal, mas não pode esquecer que constitui em si e por si tão somente uma peça na obra, toda vez que a obra é examinada em sua feição total. Ou seja, nós fazemos parte da obra, nós não somos a obra. A obra é de Jesus. Nós fazemos parte do trabalho, né? E aí nós podemos pensar no exemplo de uma flor que, superestimando a sua beleza, resolvesse desligar dos seus galhos, né, que sustenta ali, que dá a vida, que dá a seiva para produzir suas flores sozinhas. É uma metáfora, né? Certamente essa flor traria beleza, sim, para os nossos olhos, mas duraria apenas algumas horas, porque ela logo acabaria murchando, muito decepcionada, porque os galhos é que proporcionam a vida por mais tempo. E sem os galhos, ela perece, porque fica sem os nutrientes, fica sem sustentação. E assim somos nós. Nós precisamos uns dos outros para realizar nossa obra de aprimoramento. Precisamos da crítica do outro, do olhar do outro. Cada um de nós tem uma parte importante no trabalho que nos compete, mesmo quando a nossa atividade seja pequenina, a nossa parte seja pequenina. Não quer dizer que somos menos importantes. E como nós vamos cultivar essa humildade, então? Que tal nós começarmos por aprender a valorizar o esforço de nossos irmãos, reconhecer de uma forma consciente e honesta que todos somos necessitados uns dos outros para atingirmos o alvo a que nos propomos no caminho da evolução? Que tal abolir a falsa ideia de que somos melhores do que o outro, mais virtuosos, que o nosso trabalho é melhor, né? Nós precisamos de nos manter eficientes, tranquilos nas nossas tarefas, as tarefas que fomos chamados, sem fugir das responsabilidades que nos competem. Nos conservar no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, a oportunidade de aprendizado, cumprindo com os nossos deveres, sem criar problemas, oferecendo o melhor que nós pudermos, porque esse melhor vai estar construindo o bem de todos nós. Essas recomendações não são nossas, são da mensagem que nós citamos do livro Encontro Marcado, lição 49 de Emmanuel. E nos reporta àquela pequenina resposta do Livro dos Espíritos da questão 919A, né? Primeiro 919, que diz, né, qual o meio mais eficaz de nós combatermos o nosso orgulho, né? Chegarmos ao conhecimento, chegarmos a combater as nossas más tendências. E aí Santo Agostinho repete a resposta de Sócrates, né, e diz: conhece-te a ti mesmo. E aí ele, na questão seguinte, 919A, ele vem trabalhando toda, passo a passo, né, dando a receita do bolo ali para a conquista das virtudes. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Nós não podemos esquecer disso. E aí, só assim nós vamos conseguir nos esforçar para domar as nossas más tendências, para estarmos tratando as nossas dificuldades, para aprimorar as nossas capacidades, né? E estarmos sendo um valoroso trabalhador na obra do Cristo, né? Todas essas ações educativas vão contribuir muito para o meu progresso espiritual. Então, que nós procuramos ser simples no falar, sinceros e francos no agir, mas trazermos a humildade nos nossos corações, lembrando sempre que devemos ser como aquela criança, que traz a simplicidade, a humildade, a pureza no nosso coração,
pensar antes de agir, de falar, para estarmos usando o bom senso em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, para nós estarmos contribuindo com o reino de Deus em nossos corações, construindo esse reino de Deus nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos cubra com o seu amor e que realmente nós possamos nos esforçar para esse trabalho íntimo. Que Jesus nos abençoe.